nós vamos falar da semente hoje 100%, né? As pessoas, elas têm dificuldade em produzir dentro daquilo que Deus realmente espera que cada um produza. Então, como eu estava dizendo na live anterior, na semana passada nós falamos de 3 tipos de sementes, que foi a semente que foi roubada, né? Falamos sobre os roubadores de sementes, são aquelas sementes que ficam na periferia, as pessoas que não são intensas, não são total na obra, e elas deixam de viver intensamente aquilo que Deus tem para a vida delas, a bênção que Deus tem para a vida delas, porque elas simplesmente estão presas a alguma coisa e elas não conseguem fluir e outros, ou os espíritos malignos, os demônios, usufruem da semente, da bênção que seria dela. E falamos depois sobre aqueles que semeiam em pedras, né? Porque semear em pedras não tem resultado. São aquelas pessoas que vivem na superficialidade, elas não são total, não são entregues, elas não são profundas, não criam raízes profundas e por isso elas não frutificam. A palavra até vem para a vida delas, a bênção de Deus chega até elas, mas elas não produzem, porque as pessoas simplesmente não são profundas. E na sexta-feira falamos sobre a semente no meio dos espinhos, né? Os espinhos sufocam a semente, falamos dos sentimentos, da vida emocional das pessoas, como elas são, e pessoas governadas pelas suas emoções dificilmente usufruem das bênçãos de Deus. Então, nós falamos disso e hoje nós vamos falar dessa semente 100 por 1, a semente que produz 100%. E eu quero ler aqui o texto que está em Mateus 13:8, que diz: outra parte da semente, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas quero ler também o versículo 23, que diz, quando Jesus já explicando sobre a parábola, ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então nós vemos que essa palavra que frutifica é aquela que é bem recebida, que é entendida e que a pessoa faz uso total da palavra, né? Porque tem gente que não compreende intensamente a palavra, tem gente que não vive a palavra, não recebe os benefícios da palavra, justamente porque não consegue entender. Ela recebe a bênção, recebe a promessa, mas ela não entende a palavra. E por essa razão, a palavra não entra no seu coração. Mas aqueles que entendem a palavra, que recebem a palavra, que a palavra gera algum resultado na sua vida, essa pessoa com certeza vai colher frutos, ela vai ter resultados. Então, é sobre isso que Jesus falou, sobre essa quarta, podemos dizer assim, quarta parte, quarto montante, né, dessa palavra. E nós vimos que a palavra de Deus, ela é a semente. A semente aqui é uma simbologia da palavra. Então, cada vez que Deus tem uma palavra para mim e para você, Ele tem uma palavra que vem em forma de semente. É uma planta, é uma forma de plantar, é um plantio que Deus faz na nossa vida. E sempre que Deus faz alguma coisa na nossa vida, é visando obter um resultado. Como eu disse nas lives passadas, qual é o agricultor que semeia sem esperar resultado? Ninguém, nem eu nem você. Todo investimento que a gente faz na vida de alguém, a gente faz sempre esperando o resultado. Cada vez que Deus olha para você, Ele quer resultado, se Deus investe na sua vida, né? Cada pessoa que investe algo na vida de outros, espera que o seu investimento gere um resultado. E quando Deus traz a palavra para nós, Deus simplesmente está querendo obter resultados. Cada promessa que Deus já trouxe para você, cada palavra que Deus já direcionou para você, é uma palavra que Deus espera resultado na sua vida. Ele espera que essa palavra frutifique. Mas é muito importante que a terra que é você, que é a sua vida, que é o seu coração, corresponda ao potencial, ao poder daquela respectiva palavra.
Então é isso que Jesus está falando. E a semente 100 por 1, né, que é a semente 100%, a palavra 100 por 1 é 100%, é que de cada palavra que foi semeada, ou cada semente que foi semeada, todas 100% frutifiquem. Então, a visão de Deus para a nossa vida é que tudo que Ele semeia em nós gere um resultado de 100%. E nós vamos trabalhar exatamente esses 3 níveis de colheita: 100, 60 e 30. Nós vamos ver quais níveis são esses, que tipo de nível é cada um desse. Aqui corresponde, eu chamo de FV100. O que é o FV100? É fator visão 100. O que é V100? É que cada semente que Deus coloca na sua vida frutifique 100%. Cada promessa que vem para você frutifique 100%. Cada investida da parte de Deus na sua vida frutifique 100%. Por isso que a semente 100 por 1, ela é, que eu chamo de fator V100. Então nós vamos entender o que é o fator V30, o fator V60 e o fator V100, que é o ponto chave aqui de Deus para a nossa vida. Então vamos estudar sobre esses 3 níveis, quando Jesus diz que a semente caiu em boa terra e produziu. Então qual é o nível V30? Quem são as pessoas, aqueles que vivem esse nível do 30? Porque a visão de Deus é 100. Mas por que alguém gerou 30? E por que alguém gerou 60? E o que isto quer dizer para a nossa vida? Uma vez que a palavra de Deus para mim e para você é sempre no aspecto de que Deus venha tirar o melhor que nós temos. Amém? Deus quer sempre extrair o melhor de você. Então, o que é o V30, que é a visão 30 aqui, desse fator 30? É o nível da sobrevivência. Tem pessoas que recebem a palavra, ela recebe 100% de Deus, mas ela só vai viver 30%. Então você vai ouvir isso e você vai entender e vai dizer, poxa, faz muito sentido. Deus dá algo total, porque eu nunca vi Deus entregar uma semente para uma pessoa e dizer assim, olha, eu estou te dando aqui o resto, ou estou te dando apenas uma porção para a tua sobrevivência, para você não morrer de fome amanhã. Não, tudo que vem de Deus é total, é pleno, é abundante. Você vê, quando você ler João capítulo 10, você vai ver que Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, é vida em abundância. O que é ter uma vida em abundância, uma vida abundante? É uma vida plena, é uma vida completa. Então tudo que vem da parte de Deus para nós, ela é completa. Mas o que acontece é que nós somos a terra. E quando nós recebemos, muitas pessoas só conseguem viver até o seu limite dos 30. É o limite, é o nível da sobrevivência. Eu chamo de um nível da sobrevivência. O que é o nível da sobrevivência? São aquelas pessoas que querem apenas receber de Deus para sobreviver. Enquanto Deus quer dar a vida abundante, quer dar a totalidade, as pessoas que vivem pelo V30, que vivem pela sobrevivência, elas não querem a totalidade. E elas não se esforçam para buscar mais. Elas querem apenas a sobrevivência. Você conhece alguém que vive apenas para sobreviver? Que deveria estar vivendo a abundância de Deus, mas vive apenas pelo pão do dia, pela ração de cada dia? Porque são pessoas que se contentam com o pouco. Elas têm o direito na abundância, mas elas se contentam com o mínimo. Isso também vai para a fé, vai para a vida espiritual, vai para a vida ministerial, vai para a vida financeira. Ela não é total, ela é limitada. A palavra vem na sua totalidade, a promessa de Deus é total, mas a pessoa só consegue viver o mínimo, é a sobrevivência.
né? Ela vive no nível da sobrevivência, ela se contenta com isso, ela não quer o tudo de Deus, ela quer apenas aquela parte, ela não quer a totalidade, e ela se satisfaz com o mínimo. Você oferece algo mais, mas ela diz, não, eu não quero, eu me limito só nisso. Você quer ensiná-la, quer instruí-la, quer dar mais da parte de Deus. Você traz revelação, você traz conteúdo, você traz coisas grandiosas para a vida da pessoa, mas ela se limita naquele pequeno universo, aquela porção do dia a dia, está tudo bem. Mas sabe o que eu penso? Toda pessoa que vive no nível dos 30, onde a semente só produz 30, ou ele só consegue produzir 30, são as pessoas que ainda têm a mente do deserto. Você lembra quando eles estavam andando no deserto, Deus só dava a porção de um dia? Deus só dava o maná para um dia? Eles não podiam guardar o maná para outro dia? Sabe por quê? Primeiro que no deserto eles não tinham onde estocar. Eles estavam caminhando, andando. Eles não tinham como armazenar. Porque quando você vive uma mentalidade de deserto, quando a vida está no deserto, você não consegue viver a abundância. Então as pessoas que vivem com mentalidade de escravos ainda, elas não conseguem enxergar prosperidade, bênção de Deus para a vida dela. Porque ela está limitada, ela limitou sua vida, sua visão, apenas na porção diária. E eu conheço pessoas que vivem a porção diária, são crentes, são irmãos, servos de Deus, fiéis ao Senhor, mas você não pode falar de prosperidade que mete medo na pessoa. Você não pode falar de conquistas maiores, de liderança, de conquistar patamares maiores, porque isso estremece as bases, as pessoas ficam com medo, parece que isso se torna uma ameaça para elas. Conhece alguém assim? Que quer viver apenas o nível da sobrevivência? São as pessoas que estão no nível da acomodação, daqueles que não sonham alto, daqueles que não têm sonho, que não aspiram conquistar coisas maiores na vida. É aquelas pessoas que vivem com a mentalidade de tanto faz. Sabe qual é? Não, tanto faz. Amém. Se der, amém. Se não der, também. Conhece alguém assim? Que vive nesse pouco da ração do dia? Na fé, no ministério, na vida espiritual, na vida conjugal, não é nem total no seu casamento, né? Tem gente que tem até medo de se envolver ou de se entregar completamente na sua vida íntima, na sua vida de casamento, de casal. Conheço pessoas assim, que são regradas, são pessoas da economia. Elas não progridem porque elas têm uma mente pequena. Elas não conseguem evoluir, elas manifestam, a semente até chega na sua vida, mas não passa do nível da sua mente, porque a sua mentalidade ainda é de escravo. Ela não consegue viver a abundância, ter visão para a abundância. Esse é o nível dos 30. Só que Deus nunca vai dar só 30 para você. Deus nunca dá 30 para alguém. Ele vai dar o máximo que Ele puder dar para o ser humano. E Ele vai esperar que cada um de nós funcione dentro da capacidade do potencial que Deus já colocou dentro de nós. Então toda palavra que vem para você, toda direção de Deus que vem para você, toda promessa que vem para você, é uma promessa, é uma palavra total para te levar a ter grandes níveis de conquistas. Mas é importante que você esteja vivendo intensamente a palavra, creia no sobrenatural, na grandiosidade de Deus, creia nas coisas que Deus tem para você, tenha uma visão de abundância. Glória a Deus. Deus não quer que você viva apenas na sobrevivência, Deus quer que você tenha uma vida abundante, Deus quer que você tenha uma vida plena. Não se contente com 30, se você pode produzir 100. Não se contente com 60, se você pode produzir 100, porque a visão de Deus é total para você. Então,
saia dessa mediocridade, dessa visão pequena, amém? Produza. Se Deus colocou algo na sua vida, porque Ele acredita em você. Ele sabe que você pode produzir. E o nível 2, que é o nível do 60 aqui, é o nível da visão que eu chamo de V60, é a visão dos 60. Qual é o nível dos 60? O V60 é o nível daqueles que vivem alguma conquista até, mas não constrói grandes coisas. Por quê? Porque o V60 é o nível da média. Sabe qual é o nível da média? Ele está acima dos 30, o 30 é da sobrevivência. Aqueles que vivem pela sobrevivência, que apenas querem o do dia. Mas o nível 60 é aqueles da média. Gente que se contenta com o nível médio. Você conhece pessoas do contentamento do médio? O nível médio é aquele nível que está tudo bem. Eu também chamo de o nível da alma. É o nível dos sentimentos, são os almáticos. São as pessoas que são governadas pelas suas emoções. Pessoas do nível dos 60, elas têm suas conquistas, mas elas param em determinado ponto da sua vida. Elas não vão mais além. Enquanto Deus as está chamando para algo maior, para dar passos maiores. E elas dizem, não, Senhor, está tudo bem aqui. Alguns dos que vivem nessa visão da média são aqueles que têm uma falsa humildade. Sabe qual é? A falsa humildade é aqueles que conseguem viver paralisados em determinado ponto de conquistas e dizem, não quero mais, porque tá bom do jeito que tá, já ganhei o suficiente, já dá para viver, já dá para ser, o que eu tenho já tá bom. E não visam crescimento maior, não visam chegar a patamares maiores. Eles sobem a escada e vão até os degraus do meio e não conseguem chegar ao topo, né? Porque eles são um pouco diferentes dos do nível 30. Os do nível 30, da semente que produz 30, eles são muito humildes, mas eles têm medo de romper, têm medo de avançar, são acomodados e se contentam com a ração do dia, com o que conquistaram, não se preocupam em sonhar alto, porque eles são presos na sua mente. Sua mente ainda é de escravo, ele não consegue operar em nível maior para sobreviver. Ele é humilde, mas ele ainda tem uma mentalidade da pobreza, que não lhe permite crescer. E quando eu falo de pobreza, não estou apenas falando socialmente, mas eu estou falando em todos os aspectos, porque você pode ser um pastor pobre de mente, você pode ser um líder, um empresário pobre na sua mente, que Deus quer te dar algo maior, mas você se limitou ao pequeno, ao pouco. Entende? E tem pessoas vivendo assim, estão limitadas. Elas não crescem, não prosperam, porque se prenderam ao pouco. Mas os do nível 60, eles estão pouco elevados, mas eles também param na média. Eles são igual a todo mundo. Entende? Você não vê diferença. Eles estão no mesmo nível que todos. Eles ganham o que todo mundo ganha. Eles fazem o que todo mundo faz. Eles estão vivendo o nível médio para eles. Eles receberam só 60% da parte de Deus? Não. Como eu disse para você, Deus nunca vai te dar só um punhado. Deus te dá tudo. Ele dá toda a semente que você precisa para germinar o seu campo, para germinar sua vida, para mudar sua fé, para mudar seu ministério. Tudo que Deus te dá é em abundância. Deus nunca vai te dar algo limitado. A única coisa que Deus quer é que você saiba administrar tudo que Ele te dá.
que você administre com sabedoria. Então Jesus está dizendo que esta parte da semente cai em terra produtiva, só que a terra se limita a produzir o máximo do potencial da semente que recebe. Faz sentido tudo isso? Deus tem dado coisas grandiosas para muita gente. Gente que está dizendo, olha, acho que Deus está sendo injusto comigo, porque eu recebi tão pouco. Não, você não recebeu tão pouco. Você recebeu a semente ou a quantidade suficiente para germinar na sua terra e produzir grandes resultados. O que acontece é que a terra que recebe a semente não consegue discernir que está sendo semeado, que Deus está plantando, que Deus está investindo, que Deus está semeando algo poderoso que vai gerar grandes resultados. Então vamos atentar para isso. Esse é o nível da média, o nível 60. É o nível que é governado pela média. É o nível governado pelas emoções. É o nível que é governado pelos sentimentos. E nós precisamos ir além. Nós precisamos ir para a camada maior, para a esfera maior. Eu chamo também isso aqui, o fator V100, eu também chamo de visão 3D. O que é a visão 3D? Nos 3 níveis, físico, emocional e espiritual. Que Deus nos chama para algo maior. E temos que estar harmonizados nesses 3 aspectos da nossa vida. Harmonizados com a palavra, harmonizados com o Espírito Santo, harmonizados com o plano, com o projeto que Deus tem para a nossa vida. E crescemos nisso. E evoluímos nisso. Então preste atenção. Sempre que Deus pensa em você, que Deus analisa a sua vida ou investe em você, Deus investe para uma vida de abundância. Deus não te quer no nível pequeno. Vá para o nível 3. Vá para o nível sobrenatural, para o nível espiritual, para o nível dos 100. Então nós vamos chegar a essa semente, que é o nível V100. O nível V100, que é a visão dos 100% do que Deus te dá, é a meta que todos nós devemos ter como cristãos. Eu pergunto para você, que nível você está? Tem gente que está no nível 30 e está muito satisfeito. Tem outros que chegaram a 60 e estão muito satisfeitos. E Deus está dando semente. E Deus está mandando palavra. E Deus está mandando promessa. Mas as pessoas se contentaram com os níveis que receberam. Mas Deus te chama para o nível 100. Diz, não saia desse nível. Vá para o nível 100. Qual é o nível 100? É o nível da abundância. É o nível da plenitude, da totalidade de Deus para a sua vida. É o nível da frutificação. É o nível da maturidade. É a esse nível que Deus quer que você chegue quando Ele semeia na sua vida. Quando Ele planta na sua vida. Ouviu? Então é importante você entender que você está num desafio. Toda palavra que Deus está trazendo para você é uma palavra para te construir, mas não para te deixar na mentalidade do nível 30 e nem na mentalidade do nível 60, do V60. Ele quer te levar para o V100, para o nível 100, para que você tenha a totalidade, a amplitude de Deus, que você enxergue todo o plano de Deus para a sua vida e pegue cada semente que Deus manda para você, pegue cada palavra que Deus dá para você, frutifica nela, fica nela, crê nesta palavra, reivindica ela em Deus. Diga, Senhor, eu não me contento com 30 nem com 60, eu quero 100%, eu quero tudo que é meu. Amém? Então a gente tem que entender isso. Essa é a visão, por isso que a palavra aqui para nós hoje é a semente 100 por 1. É a semente do V60. É a visão
do 100, a visão da totalidade. O que é a visão 100? O que é o V100? É o nível do governo, de governo. É quando você chega a governar. Porque quem está no nível 30, no V30, ainda é escravo, ainda é servo. Quem chega no V60, ainda também é escravo de alguma coisa. Ainda é dominado por sentimentos. Ainda é dominado por uma visão mediana. Ainda é dominado por uma conquista mediana. Não quer alcançar níveis maiores. Faz sentido tudo isso aí para você? Agora, quando você chega no V100, o V100 é o nível de governar. Deus nos chamou para governar. Deus te chamou para governar. O que é governar? O que é governar? É dominar. É administrar sobre tudo. Governar é o nível da liderança. O V100 é o nível da liderança. É o nível de ser cabeça e não cauda. Entende? É o nível máximo. É o nível do governo. Deus chamou a igreja para governar nesse mundo. Leia Gênesis capítulo 1, verso 28. O Senhor diz: crescei, façamos o homem nossa imagem e semelhança, domine ele sobre as aves dos céus, sobre os répteis da terra, governe sobre toda a terra, não é isso? Multiplique, prospere, expanda. Isso é governo. Deus nos chamou para governar. Então, quando Jesus fala da semente, Ele está dizendo que tem uns que vão corresponder 30, outros 60. Mas a visão é que correspondamos a 100. Deus quer que você produza 100%. Viva tudo que Deus planejou para a sua vida. Se você tiver que morrer, morra feliz. Morra realizado. Morra governando. Morra liderando. Morra, mas morra deixando legado, deixando uma história, deixando autoridade na terra, plantado na terra a autoridade. Amém? Então essa é a visão da semente 100 por 1. O V100 é governar. Agora, existem alguns níveis de governo. Que nível de governo? Quem governa, quem chega ao nível do V100, governa. Mas governa, antes de tudo, em 3 áreas da sua vida: espírito, alma e corpo físico. Você governa seu corpo? A semente que Deus dá para você é para governar seu corpo também. Você tem domínio sobre o seu corpo? Você governa sobre os seus hormônios? Você governa sobre você? Ou o seu corpo governa você? Porque o nível V100 é o nível do governo. Você governa sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, sobre suas vontades. Você governa a sua alma, ou a sua alma governa você? Seus sentimentos governam você? Porque o nível V100 é o nível da abundância, da totalidade, do governo absoluto. Você lidera onde você está ou você sempre é liderado? Você tem vontade de liderar? Você tem instinto de liderança? Você é um líder nato, você se revela, você se manifesta onde você está? As pessoas te identificam ou você sempre é aquele que tem mentalidade de escravo? Você é cabeça ou cauda? Você governa sobre o seu espírito? Entende? Então o nível V100 é o nível do governo. É o nível do sucesso. Tem gente que tem medo quando se fala em sucesso. Tem crente que fala, não pode falar em sucesso. Tem pastor que não fala de sucesso. Não, sucesso, sucesso é de Deus.
O que é sucesso? É você ser bem-sucedido. Você já ouviu a palavra assim na Bíblia? Tem muitos versículos que falam disso. Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado não sei o quê, bem-aventurado. Você já ouviu a palavra bem-aventurado na Bíblia? A palavra bem-aventurado é bem-sucedido. A palavra bem-aventurado é ter resultados positivos em tudo que fizer. Está cheio disso na Bíblia. Então, o nível V100 da semente que vem de Deus para a sua vida é para te levar a esse nível de entendimento, o nível do sucesso. Chegue ao sucesso naquilo que você decidiu ser e viver na vida. O que você quer ser, ou o que você já é. Seja bom, seja o melhor, alcance o nível máximo. Essa é a visão de Deus para você. O V100 é o nível do extraordinário. O que é o extraordinário? É aquilo que não é ordinário. O que é ordinário? O ordinário é o que acontece na ordem, no normal, no comum. O extraordinário é aquilo que vai além, é o que extrapola. Então Deus te chamou para o extraordinário. Governar no V100, no nível V100, da semente dos 100, da visão dos 100, de aproveitamento 100% de tudo que Deus te dá, é viver o extraordinário. Extraordinário não é vivido por pessoas comuns. É vivido por gente ousada, determinada e que foi além. Você já ouviu a palavra na Bíblia dizer, a Bíblia diz, falar sobre transbordo, transbordar? O que é transbordar? Transbordar é ir além da borda. O que é a borda? Tenho aqui uma caneca. Isso aqui é a borda. Transbordar é ir além da borda. Você tem uma borda. Qual é a sua borda? É o seu comum. Qual é o transbordar? É o que vai além da sua borda. Já leu Isaías 54? Quando o Senhor decide abençoar seu povo, e eles estavam numa estrutura pequena, Deus diz assim: olha, a estrutura que vocês estão é pequena, hein? Então eu digo para vocês, alarga o espaço da tua tenda, firma bem as tuas estacas, estica bem as cordas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Então, quando Deus traz uma palavra para você, Deus traz uma palavra capaz, potencialmente capacitada, preparada para ir além da sua borda, para transbordar a sua vida, para transbordar você. Transbordar você é fazer com que a bênção sua que vem para você atinja quem estiver ao seu redor. Então o nível V100 é te levar a esse nível. Então Deus te manda uma palavra, Ele te dá uma promessa, Ele investe na sua vida, não para você ficar nos 30, produzindo só 30 e nem 60. Ele quer que você vá para o V100. Ele quer que você vá para o nível do governo, para o nível da abundância, para o nível da plenitude, para o nível da totalidade, daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque você lidera, você governa. Você vive o extraordinário. E o V100 também é aqueles que já vivem no nível do Espírito, que são cheios do Espírito Santo, que já são governados pelo Espírito de Deus. São as pessoas que já têm comunhão com o Espírito Santo e que não conseguem mais viver com a mente
terrena e medíocre. Elas decidiram viver pelo sobrenatural. E a esse nível que Deus quer te elevar, querido. Por isso que a nossa palavra de hoje é semente 100 por 1. Que você é um. Mas que você produza 100% de tudo o que Deus já plantou e semeou na tua vida. Essa é a promessa. Essa é a bênção de Deus. Então, vamos trabalhar nesse aspecto. Então, como nós já vimos, a semente aqui é a palavra de Deus. É o que Deus investe na vida do ser humano, na vida do homem. E Deus sempre visa ter um resultado. Mas Deus envia a sua palavra para ter um resultado de abundância na nossa vida. Mas como eu disse, o nível 30, o V30, aquelas pessoas que têm aquele resultado de 30% e estão muito satisfeitos com esse resultado. Eu não sei, de repente você está muito satisfeito com os 30% que você está produzindo, que você está gerando para o reino. Amém. Pelo menos você está gerando alguma coisa para a sua vida, para a sua família. Mas vou dizer uma coisa, não é essa a visão que Deus tem para você, não. Deus quer você muito maior, elevado. Ou talvez você esteja no nível do 60, é o V100, o V60, e está muito satisfeito. Se você está satisfeito e está produzindo 60%, amém. Mas eu estou dizendo para você, saia desse senso, mobilize-se para o nível mais elevado, para o nível maior, que é o nível dos 100. Entende? Acompanhe aqueles que estão no V100. Tem muita gente no V100. Eu quero estar no V100 e luto para estar no V100 todo dia. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu aplico na minha vida, eu faço tudo para estar no V100. Eu estou produzindo para o reino. E eu chamo você para esse nível também. É o nível dos líderes, é o nível do governo, é o nível dos generais, é o nível dos realizadores, é o nível daqueles que sonham alto, é daqueles que não têm medo de avançar, que não têm medo de investir, que pega a sua semente, não retém nada e joga totalmente no solo e deixa produzir. É a esse nível que Deus quer te elevar. E é para esse nível que Deus está te chamando. Amém? Então vamos para o V100. Vamos para o nível dos 100. Em nome de Jesus. Seja intenso. Dê tudo de você pelo reino. Se o teu chamado é pastoral, seja 100%. Se o teu chamado é apostólico, seja 100%. É profético, seja 100%. É para ser apenas um excelente empresário, seja 100%, seja o melhor. Seja intenso. O que quer que você tenha decidido, ou em que área você tenha decidido aplicar a semente que Deus te deu, que Deus tem investido em você, seja total, seja o máximo, seja 100, seja V100. Escreve aí, diga: eu sou V100, eu sou V100. Eu estou caminhando para alcançar esse nível e vou alcançar em nome de Jesus. Tem gente que acha que essa parábola, ela está dizendo que o percentual é dado a cada um segundo a sua própria capacidade, mas não é isso que a parábola está dizendo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que a semente é lançada no solo. Agora, a responsabilidade de produzir, a responsabilidade de frutificar, de amadurecer, é do solo. Entende? O gerar, o aumentar o nível, o percentual, depende do solo. Então vamos entender isso. Você pode pegar toda a semente que Deus te dá e transformar em 30. Está tudo muito bem.
Ou você pode pegar e transformar em 60. Está tudo bem. Deus não vai te condenar por isso. Mas Deus quer que você chegue no V100. Deus quer que você seja grande. Deus quer que você a cada dia produza muito. Deus semeia a sua semente em nós, mas Ele espera que nós germinemos o solo, germinemos a terra, germinemos os ambientes por onde estivermos. Deus quer resultados, Deus quer que produzamos. Deus quer que venhamos gerar grandes resultados para Ele. Essa é a visão do V100 para você. Então lute para você chegar a esse nível. Amém? Deus quer te dar o máximo, mas Ele quer que você multiplique. Ele quer que você dê resultados. Por isso que Ele faz uma comparação. Jesus diz, olha, a primeira parte da semente foi jogada na beira do caminho. O pessoal recebeu, mas não entendeu. Deixou de qualquer jeito lá, não deu valor. As aves do céu vieram e roubaram. A semente não frutificou. Não aconteceu nada. Porque aquelas pessoas viveram na periferia o tempo todo. Depois uma outra parte foi jogada, o semeador jogou, só que foi na terra de pedras. Num terreno pedregoso, melhor dizendo. Não teve raiz. Não produziu. Outra parte foi por meio dos espinhos. Então seja inteligente, pegue a palavra. Ele diz, mas a quarta parte caiu em boa terra. Só que alguns não entenderam, a terra não entendeu muito bem. E uma parte só produziu 30, outra só 60. E cada um podia produzir 100. Mas teve alguém que abriu o entendimento, que abriu a visão e disse, não, eu quero dar o máximo do resultado. Eu vou explorar o máximo, eu vou produzir o máximo, eu vou dar o máximo de mim. É isso que Deus está esperando da igreja, de você, nesse tempo, amém? Aí a pergunta é, o que você tem feito com as sementes que Deus tem plantado na sua vida? Onde é que você está? No nível dos 30? Dos 60 ou dos 100? Porque eu creio que você não está mais no nível dos roubadores, nem das pedras e nem dos espinhos. Mas Deus também não quer você no 30 e nem no 60. Amém. Se é só isso que você quer produzir, Deus respeita. Mas Deus quer você no nível dos 100. No nível de governo, de domínio, de cabeça, não de cauda. Não existe gente estéril no reino de Deus. Não existe ninguém à toa no reino de Deus. Mas isso, para não ser estéril, é somente para quem recebe tudo de Deus, aplica na sua vida, cresce e produz. Sabe por que não existe estéril? Leia na sua Bíblia. Procure uma pessoa estéril na Bíblia. Todas as mulheres que eram estéreis na Bíblia foram curadas e Deus as tornou fértil. Todas. Todas. Elas deram frutos. Agora, você é uma árvore. Então aprofunde suas raízes. Cresça, amadureça, frutifique, chegue ao nível de maturidade e o nível da frutificação e não deixe que nenhuma das sementes que Deus já semeou na sua vida, plantou na sua vida, palavras, promessas, ensinamento, discipulado, crescimento, nenhuma dessas palavras fique sem produzir. E você tem a oportunidade dos 3 níveis. Você pode ficar no nível dos 30, dos 60 ou dos 100. O que você decide?
Decida pelos 100. Porque a palavra que Deus te dá, o poder que Deus te dá, a graça que Deus te dá, a unção que Deus te dá, é para alcançar o seu limite máximo, ou o seu potencial máximo. Tudo depende de você corresponder. Amém? Quem recebe essa palavra na sua vida? Diga aí, eu recebo, eu creio, e eu sou V100. Diga, eu sou V100. Escreve aí, eu sou V100. E quando você sentir esse desejo e decidir ser, Deus vai começar a te levar para níveis maiores. Pode ter certeza, pode crer, em nome de Jesus. Vamos orar aqui.